Eu saúdo, do outro lado da tela, agora sim, o historiador, educador e comunicador popular, Jones Manuel. Jones Manuel, bom dia. Olá, Anderson, bom dia. Bom dia para você, bom dia para todo o público do Faixa Livre. Deixa eu só aumentar um pouquinho a cadeira, que eu estou muito baixo no enquadramento da câmera. À vontade, obrigado. Tá ótimo, ficou muito bom. Jones, eu quero agradecer demais a tua presença aqui mais uma vez com a gente no programa. É sempre uma alegria conversar contigo aqui no Faixa Livre. Jones, com quase 8 meses aí de governo, o presidente Lula vai demonstrando que os avanços dessa grande aliança que se construiu para governar o Brasil não vão além dos limites cada vez mais curtos, não apenas do neoliberalismo que predomina na gestão, mas do conservadorismo ainda expresso das mais diferentes formas, com um destaque maior nesse último momento para a indicação lá do Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal e as primeiras decisões do magistrado. A gente vai se aprofundar daqui a pouquinho, Johnny, sobre esse tema mais especificamente do Cristiano Zanin, mas há muita polêmica, criou-se muita polêmica em torno disso. Mas eu queria começar o nosso papo hoje te questionando se você vê o governo Lula com vocação para essa reconstrução do país a qual ele se propôs, Johnny. Como é que você vê esses primeiros aí 8 meses quase de governo Lula, o diálogo do presidente com o povo, enfim, fala um pouquinho sobre isso, por favor. Veja, Anderson, a teoria da frente ampla é assim, né? Vamos juntar várias forças do espectro político de diferentes matizes, vamos juntar todo mundo e ali a gente vai tirar uma síntese de posições que não vai ser a posição de nenhuma força individualmente, mas vai contemplar todas as posições em alguma medida. E aí, na teoria, no plano teórico, por exemplo, o governo, os quadros petistas, os quadros do próprio partido dos trabalhadores seriam parte das forças de esquerda no âmbito da frente ampla, né? Eu lembro, e você vai lembrar também, que quando Simone Tebet foi anunciada no Ministério do Planejamento, falaram que a política econômica estaria dividida em duas alas, né? Uma ala comandada pelos liberais, com Simone Tebet, e uma ala comandada pela esquerda, com Fernando Haddad. Uhum. O primeiro problema do governo Lula é que os ministros que deveriam ser de esquerda não são de esquerda, né? Então, assim, vamos lá. A atuação do Fernando Haddad, o Fernando Haddad ele já disse, porque o brasileiro militante ele está no momento que ele está tentando negar a realidade para doer menos. Mas o Haddad já disse reiteradas vezes que tem uma teoria do desenvolvimento focada no mercado, que é o investimento privado que vai garantir o crescimento do país, que vai garantir o desenvolvimento do país, o aumento da complexidade produtiva, a resolução dos problemas fundamentais e que basta ao Estado criar um ambiente macroeconômico favorável, criar as condições para baixar a taxa de juros e ter um investimento secundário, né, que vai auxiliar o impulsionamento do investimento privado. Então, veja, isso, inclusive, durante a aprovação do novo teto de gastos, na audiência na Câmara dos Deputados, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, questionou o Haddad, dizendo, ministro, com esse novo teto de gastos aprovado, a média de crescimento do gasto público vai ficar abaixo de Lula 1, Lula 2 e Dilma 1. Aí o Haddad falou, não, mas não tem problema, porque esse não é o momento da gastança do Estado, esse é o momento de rearrumar a casa, baixar a taxa de juros e chamar investimento privado. Então, assim, sabe, o Rui Costa também não é uma figura de esquerda, pelo contrário, o Rui Costa, inclusive, segundo diz toda a mídia burguesa, ninguém desmentiu, o Rui Costa e o Jacques Wagner defendem o Augusto Aras se manter na PGR. Isso. Sabe? Então, assim, essas são as figuras ditas de esquerda, né? As figuras que deveriam tensionar, a gente pode citar aí, citando vários outros exemplos, essas figuras que deveriam tensionar o governo à esquerda, e não há tensionamento, né? Com algumas nobres e raras exceções, a ministra Nízia, por exemplo, Trindade, me parece que dentro dos limites, possibilidades, vem colocando posições muito boas. Outros ministros, como Silvio Almeida, acaba que não tem poder decisório, né, e estão em situações complicadas. O Silvio Almeida, por exemplo, é um profundo estudioso de todos os complexos de dominação sobre a população negra, entende e conhece muito bem o que é, por exemplo, o sistema carcerário nos Estados Unidos, está vivendo num governo que está implementando
a política nacional de privatização de presídios. E o Silvio não pode mandar em nada, e é isso. Ele passou a vida toda falando contra o encarceramento em massa, a privatização de presídios. O governo que ele faz parte está implementando isso. De tal sorte que, em síntese, há como a gente fala em Recife, não sei se aqui em Recife, não sei se a expressão corre no Rio de Janeiro, mas um clima de barata voa no governo, para nível de ideias de esquerda, né? Assim, o Lula tem muita retórica, mas isso não vira dimensão prática nos ministérios. Então, assim, não há no governo uma perspectiva de politização, uma perspectiva de enfrentamento, uma perspectiva de acumular forças, uma perspectiva de mobilizar, de envolver a sociedade. Tudo do que é central é tocado pelos liberais de maneira liberal e para agradar a burguesia. A prova disso, para concluir, é que saiu uma pesquisa, se eu não me engano, da Genial Quest, em que mostrava que Haddad era bem avaliado em 65% pelos banqueiros, investidores e tal. Só que só 22% do povo, no geral, aprovava a gestão de Haddad na economia, né? Avaliava como um ótimo ou bom. Então, assim, a discrepância entre o que está achando o mercado financeiro, o que dá na lua de mel com o Fernando Haddad, e o que está achando a opinião média do povo, acho que diz muito para quem está sendo feita a governança, né? Não tenha dúvida, Jones. A gente vem destacando isso ao longo dos últimos tempos. Inclusive, você citou aí, não bastasse isso que a gente citou, na verdade, né? O conservadorismo está colocado. Você falou aí a respeito do Partido dos Trabalhadores ter cogitado, né? Inclusive a recondução do Augusto Aras lá à Procuradoria-Geral da República. Isso, pelo jeito, deve ficar um pouco de lado agora, a partir dos avanços das investigações aí da Polícia Federal em relação ao nome do próprio Augusto Aras, né? Mas também, Jones, busca-se aí a construção de um novo acordão com os militares, né? A gente não pode deixar de lado essa questão. O Ministério da Defesa lá está tentando, de alguma forma, dialogar com as Forças Armadas para construir um acordo no que diz respeito à punição dessas figuras que se envolveram em diversos crimes ao longo da gestão Bolsonaro. Você vê uma preocupação efetiva, Jones, do Partido dos Trabalhadores para os rumos que esse governo vem tomando dessa dita ala mais à esquerda que a gente chegou a citar e que muito se falou no início do governo, enfim, uma ala que tensionava a esquerda? Você acha que há o desejo de se promover uma efetiva correção de rotas, digamos assim? Olha, Anderson, eu acho que não. Eu participei na semana retrasada num debate lá na Unesp de Assis, no interior de São Paulo. Eu e o Valério Arcari. O Valério Arcari é dirigente do Resistência, que é uma corrente socialista, trotskista do PSOL, que deveria ser, por exemplo, dessas forças que deveriam tensionar uma correção de rotas, né? Deveriam tensionar um desvio à esquerda no governo. Mas note, isso está gravado, vai ao ar no meu canal, no canal da Unesp, nos próximos dias. O Valério, você falou da questão militar. O Valério falou que não é questão de falta de coragem, nada disso, que Lula não enfrenta a questão militar. É que a oficialidade é toda fascista e que se tiver um enfrentamento vai ter um golpe de Estado. Se o Lula chegar e demitir os generais, como fez o Petro na Colômbia e tal, vai ter um golpe de Estado. É muito bom porque é a teoria do nada dá para fazer sempre, né? E assim, a oficialidade é toda fascista. Tenho até dúvidas sobre essa afirmação, mas tudo bem. A oficialidade é toda fascista. Logo, o que é que você faz com a oficialidade toda fascista? Você não mexe com ela, você convive à sombra de uma oficialidade toda fascista, que é um argumento muito bom, né? É tipo assim, sua casa está cercada de homens armados, não faça nada. Continue cercado da sua casa de homens armados, mas tudo bem. E aí não pode fazer nada porque vai ter um golpe. É curioso, Anderson, porque o Tomás Paiva, ele está num processo de fazer uma campanha para reajuste salarial dos praças, cabos, suboficiais. Por quê? Em declarações públicas, ele já reconheceu que há uma fratura no Exército e que as patentes mais baixas estão, com o perdão do palavrão, putas da vida, com os generais e tal, que só acumularam privilégios, altos salários, benesses, escândalos de corrupção, e os cabos e praças e por aí vai, com reajustes salariais, com ganhos salariais nos últimos anos muito aquém, né? Inclusive com rendimentos baixos também.
O que isso mostra, Anderson? Isso mostra uma janela de oportunidades. Isso mostra que o governo Lula poderia e deveria falar diretamente com os soldados, praças, cabos e tal, oferecer, reajuste salarialzinho aqui, oferecer um programa de desconto específico para comprar um carro, para financiar uma casa, oferecer, quem sabe, programas de estudo em parcerias com universidades públicas, porque seria bom, inclusive, botar esse povo em universidade pública para conviver com aquele ambiente cultural, mudar um pouco algumas coisas e por aí vai. E aí, fraturar, conquistar a base, porque, veja, se o comandante do Exército está dizendo que há um problema de coesão e a gente entende que há uma questão militar a ser resolvida, a melhor coisa que existe para a gente é isso. Não tem um problema de coesão. Né? Tem um problema de coesão, vamos aproveitar esse problema e aí vamos condicionar o seguinte, pacote de reforma das Forças Armadas Brasileiras, né? Pensa ali 10 itenzinhos, só que começa com aumento salarial e algum benefício para os soldados, praças, cabos, suboficiais, começa conquistando essa base e coloca ali no meio um conjunto de medidas para desarmar o partido militar, que vai desde a aposentadoria compulsória de generais, até redução do número de generais, até mudanças nos critérios de promoção e etc, etc. Dá para fazer. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas veja, a lógica de que não dá para comparar enfrentamento nenhum em absoluto, ela tem um problema, porque você vai acumulando inimigos à sua volta, e aí em 2024, Anderson, pelo que foi aprovado no novo teto de gastos, o governo vai ter que zerar o déficit público. Isso. Zerar o déficit público em ano de eleição já é, assim, com todo respeito, é um imbecil quem propôs isso, né? Mas já veio do Ministério da Fazenda. Beleza, vai zerar o déficit de eleição. Em 2025 vai ter que ter um superávit de 1% do PIB, né? Isso. Não vai ter déficit nenhum. Mas isso não vai acontecer, gente. Gente, isso não vai acontecer. E aí foi aprovado no novo teto de gastos, critérios de punição, que se você não cumprir as metas 2 anos seguidos, é proibir concurso público, proibir reajuste salarial, proibir reajuste do Bolsa Família, e por aí vai. Então está se criando um ajuntamento de inimigos não enfrentados que vão esperar a primeira crise de popularidade do governo Lula para tentar fazer o governo Lula rodar. Ou vocês acham que se começa realmente problemas mais sérios, conjunturais, imediatos, sentidos de maneira palpável pelo povo trabalhador, a popularidade de Lula cai, sei lá, Lula passa a ter 20% só de aprovação, de ótimo, bom. Vocês acham que o Arthur Lira, os militares, a bancada fundamentalista, o agro, a mídia burguesa, a Rede Globo, o judiciário e tudo isso vão olhar assim, vão dizer assim, oxente, não é agora, sabe? É isso que vai acontecer. E o Arthur Lira, que cada vez mais se coloca aí como uma figura de oposição, acabou agora defendendo aí digamos assim, uma facilitação da vida aí do Jair Bolsonaro, dizendo aí que ex-presidentes deveriam ser melhor tratados no país, enfim. O Arthur Lira se mostra aí como uma figura contrária a esse governo, mais do que claramente, enfim. Ô Jones, eu queria tratar agora de uma outra questão, porque no último sábado, o jornal Globo, ele publicou em seu espaço editorial um texto com o título que vai no seguinte sentido: aumento do salário mínimo vai contra disciplina fiscal. Citando aí que essa nova política adotada pelo governo Lula de reajuste real do salário mínimo vai custar pouco mais de 82 bilhões de reais aos cofres públicos e que o governo precisa dizer de onde vai tirar esse dinheiro. Jones, uma das alternativas aí, para começar, podia ser a taxação aí das grandes fortunas dos donos do Grupo Globo, não é, o Jones? Como é que esse tipo de editorial aí se encaixa na disputa retórica que há nessa gestão de grande aliança pela dita reconstrução nacional, Jones? Veja, o novo teto de gastos, ele criou uma armadilha para o governo, né? Porque ele parte de uma premissa que o Estado não pode entrar em déficit, é um pecado, né? Lá dos mandamentos de Moisés, esqueceram o 11º mandamento, que é não gastarás mais do que arrecadas, então o mundo vai acabar se o Estado entrar em déficit. E aí,
quando você está numa situação em que você não pode entrar em déficit de maneira absolutamente nenhuma, e você tem metas irreais de superávit, que eles chamam de equilíbrio das contas públicas, aí você tem dois caminhos, né? Ou você aumenta a arrecadação de maneira vultuosa, ou você corta despesas. Sabe? Partindo do pressuposto, inclusive, Anderson, que todas as consultorias, bancos, universidades, todo mundo fala que a economia brasileira até 2026 vai ter uma taxa média de crescimento de 2% ao ano. Então, não vai ter nem sequer um crescimento fantástico de 8%, 9%, 7% para aí poder falar em uma arrecadação turbinada que poderia ajudar esse fechamento de contas, né? E aí, veja, Anderson, é uma estratégia muito fácil, né? Por exemplo, eu, se fosse o Arthur Lira, faria o mesmo enquanto representante da burguesia. Quer dizer que o governo se coloca como meta autoimposta, quase com a faca apontada para o peito, que ele vai ter que ou realizar um grande corte de gastos ou aumentar em muitas receitas. Pô, eu vou proibir ele de aumentar a receita. É muito simples, né? Então eu começo a falar assim, tem gasto demais com um aumento de salário mínimo, tem gasto demais com aposentado, olha, tem gasto demais com saúde, tem gasto demais com educação, tem gasto demais com assistência social, tem gasto demais com Bolsa Família, saiu. Porque é isso que vai acontecer, inclusive, quando chega mais próximo da virada do ano, eu tenho certeza que esse discurso vai crescer. Como o governo colocou uma meta de zerar o déficit em ano eleitoral, não tenha dúvida que a mídia burguesa vai fazer uma campanha terrorista contra qualquer expansão do gasto público ou qualquer tentativa de conseguir crédito suplementar no Congresso para gastar mais durante o ano eleitoral, e vai agitar a bandeira de que tem gasto demais, tem gasto demais, tem gasto demais. As medidas de aumento da arrecadação não vão conseguir ser aprovadas. O Arthur Lira, inclusive, já bateu o pé, falando que não. Inclusive, deu um discurso na Fiesp, em que ele fala que o governo vai pelo caminho errado, que o caminho não é aumentar a arrecadação, é atacar o gasto obrigatório, né? A despesa, reduzir a despesa para equilibrar as contas públicas. O que é reduzir a despesa para o Arthur Lira? É uma contra-reforma administrativa para atacar o funcionalismo público. É isso, né? Então, veja, o governo se colocou numa armadilha gigantesca, porque a tributação de lucros e dividendos, Anderson, ela é importantíssima, a gente defende, por aí vai. Só que aí existe um conjunto muito maior de medidas com maior potencial arrecadatório. O querido Guilherme Boulos, ele estava comemorando que agora já tinham paga ICMS, que não sei o que, helicóptero paga ICMS, alguma coisa assim. Veja, eu acho muito importante, do ponto de vista, inclusive, simbólico, do ponto de vista de uma cultura institucional, a gente conseguir que um jatinho pague ICMS, já que uma moto de 150 cilindradas, de um motoboy que trabalha 14 horas por dia, paga. Perfeito. Mas isso é dinheiro de pinga, gente. Isso é troco, assim. Dinheiro mesmo, aí a gente tem um conjunto de providências orçamentárias e tributárias que é, por exemplo, o ITR, o Imposto Territorial Rural. O Brasil não é a potência do agronegócio, o celeiro do mundo e tal. O ITR, o Imposto Territorial Rural do Brasil inteiro, arrecada menos que o IPTU de São Paulo, sabe? Em 2 meses. Em um mês do IPTU de São Paulo dá quase que o ITR do Brasil inteiro. Isso é um absurdo. A reforma tributária, tão comemorada pela esquerda, ela constitucionaliza a Lei Candir. O que é a Lei Candir? É uma lei aprovada pelo FHC em 96, que isenta de pagar tributos produtos primários para exportação. Então, minério de ferro, soja, laranja, carne de vaca, petróleo bruto, não pagavam imposto no processo de exportação. Isso foi incorporado na reforma tributária do ministro Fernando Haddad e agora está constitucionalizado. Né? A mineração, por exemplo, que tanto destrói, não vai pagar imposto. As madeireiras, na hora de exportar madeira, não vão pagar imposto. Então, deveria se rever todo o setor primário exportador do Brasil. Veja que maluquice, Anderson. A gente tem vários economistas desenvolvimentistas, vários partidos políticos desenvolvimentistas, várias personalidades que alegam o desenvolvimentismo, mas o setor primário exportador da economia não paga imposto. Isso foi
colocado no governo FHC, vigente até hoje, institucionalizado constitucionalmente por Haddad. Aí depois esse povo quer falar de industrialização. Como é que vai falar de industrialização? Se o setor primário exportador, que mais gera renda, que mais traz divisa, não paga imposto, vai continuar não pagando, e de onde vai se tirar a renda para se investir em aumento da complexidade produtiva? E, claro, né, quanto mais dinheiro tem o setor primário exportador, mais dinheiro, mais influência política, aumenta a sua bancada, influência nos debates, nas mídias, na cultura, e barra medidas que restringam o seu poder, né? Então, na real, estão me chamando de catastrofista, Anderson. Eu estou dizendo assim, gente, 2024 vai ser o ano do caos, porque se o cenário internacional ajudar, se não tiver nenhum abalo sísmico na economia, já vai ser um problema seríssimo com essa meta de zerar o déficit em 2024. Mas nada na economia internacional leva a crer que vai ser um ano tranquilo. Pelo contrário, né? Nada que vai ser um ano tranquilo e tal. A gente vai entrar no redemoinho de caos em 2024. Aí estão dizendo que não, porque a economia está crescendo, porque Lula reanima a confiança dos investidores, que o Fundo Amazônica vai trazer coisa de quantos bilhões, porque os acordos com a China, esses quantos bilhões e tal. Está se montando um cenário que basta a burguesia jogar parada, basta ela firmar com o Arthur Lira, porque o Arthur Lira, como presidente da Câmara, gente, isso é importante entender, ele pauta o que é votado. Então ele pode, por exemplo, vamos imaginar que o governo Lula consiga, que o Padilha e o Rui Costa consigam uma grande articulação e consiga realmente o apoio de vários líderes de bancadas partidárias para pautar um conjunto de medidas que aumente a arrecadação. O Arthur Lira sentar em cima e dizer e não pautar a votação do projeto, ele não anda, ele fica engavetado até que o presidente da Câmara coloque para rodar. Então, o presidente da Câmara ele tem um poder de controlar a pauta, né? De dizer o que é que vai, o que é que não vai. E tal. E esse poder, basta o Arthur Lira se firmar, não vai aumentar a arrecadação para o governo, ou ele não cumpre as metas e sofre as consequências, ou ele vai ceder e vai atacar o gasto público pelo lado da despesa, portanto, pelo nosso lado. Tá mudo. Opa, eu estava sem meu áudio aqui. Não, muita gente tem citado, Jones, o fato de que o Arthur Lira sai da presidência da Câmara dos Deputados aí ao final do ano que vem. A grande questão, Jones, é que, pelo andar da carruagem, a chance de o Arthur Lira eleger o sucessor dele é enorme, né? A gente não percebe aí a gestão Lula, de alguma forma, se colocando contra essa figura. Ao que tudo indica, o Lula já apoiou a eleição do Arthur Lira lá no início do ano e eu não vejo nenhuma dificuldade para o Lula apoiar novamente o sucessor do Lira, né? Ou seja, se esse governo não se impor diante do presidente da Câmara, enfim, a gente vai ter um cenário muito sombrio ao longo dos próximos anos. Eu queria tratar contigo também, Jones, agora mais especificamente sobre essa situação que eu citei lá no início do nosso papo, né? Porque muitos setores da esquerda demonstraram surpresa nessa última semana com os votos do ministro Cristiano Zanin no Supremo Tribunal Federal contra a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, também contrário ao reconhecimento de ofensas homofóbicas como crime de injúria racial, decisões que se alinham ao ultraconservadorismo de extrema-direita aqui do nosso país. Não por acaso, vários bolsonaristas elogiaram as primeiras decisões do magistrado indicado pelo petista. O que chama a atenção, Jones, é que o Zanin foi escolhido pelo Lula, pelo menos na teoria, até onde nós imaginamos, num misto de gratidão pela defesa que ele fez do presidente quando foi lá condenado na época da Lava Jato, libertando dessa prisão ilegal, e também como uma espécie de resposta, digamos assim, a esse processo de lawfare que se estabeleceu no nosso país. Vale lembrar que o nome do Cristiano Zanin foi apoiado justamente por Silas Malafaia, né? Líder lá da Assembleia de Deus. Jones, te surpreendeu essa postura conservadora do Cristiano Zanin, de alguma forma? O Lula sabia que o seu indicado adotaria esse tipo de postura, ou para ele pouco importava o que é que o Zanin pensa a respeito da sociedade, ele queria apenas fidelidade do seu ministro. Esses fatos do Zanin representam o que é o Lula, uma figura altamente conservadora nos costumes, Jones? Veja, Lula é conservador não é só nos costumes, não, né? Basta ver a política econômica dele
8 anos de Meirelles comandando o Banco Central, agora a Haddad com a lógica de austeridade na Fazenda e tal, né? A única coisa que Lula parece não ser muito conservador é na política externa, né? Aí ele parece ter um pouquinho de ousadia retórica e às vezes institucional. Mas não, Anderson. O Brasil ele está enfermo de despolitização. Né? É um país enfermo de despolitização. Por que eu digo isso? Se criou-se uma teoria que daqui a 10 anos a gente conta essa história, daqui a 10 anos a gente vai estar no Amarelinho, no Rio de Janeiro, tomando uma cerveja e conta essa história, ninguém vai acreditar. Que é o seguinte, imagina, Anderson, você é advogado. Aí chega um ex-presidente da República, uma figura famosa mundialmente, num caso que vai ter impacto e cobertura mundial, e aí eu chego e falo assim, não quer me defender não e tal. E aí, claro que você ia aceitar. O caso Lula é o caso sonho de qualquer advogado do mundo. Porque ganhando ou perdendo, você vai ganhar, além de bons honorários, porque é um ex-presidente, né, gente? Pelo amor de Deus. Além de bons honorários, você vai ganhar fama e visibilidade mundial. Então, se ganhar, ótimo. Mas se perder também, não está no prejuízo, não. Porque você deixa de ser um advogado mediamente reconhecido ou pouco reconhecido para necessariamente transformar uma figura famosa no Brasil, na América Latina e no mundo. Então se criou uma teoria que Zanin enfrentou o Lawfare, enfrentou a Lava Jato, que é um homem de coragem, porque ele ficou do lado de Lula. Não, gente, ele fez o trabalho dele, foi regiamente remunerado e ganhou fama mundial. E qualquer advogado aceitaria isso. Não importa, inclusive, se o advogado, a não ser que ele fosse imbecil, né? Mas se o advogado fosse bolsonarista, faça história, ele aceitaria defender Lula, porque ele ia pensar assim, é o caso dos sonhos. O Acef também aceitaria, Jones? Oi? O Frederico Acef também aceitaria? Não duvido, sabe? Porque é um caso... Meu irmão, numa república, o que é que tem de mais importante do que você defender o ex-presidente, sabe? Tipo, do ponto de vista institucional, é claro que na república burguesa tem muitos bilionários que tentam, enfim, né? Mas do ponto de vista institucional, você acabou de pegar o caso do ponto alto da institucionalidade do Estado brasileiro, de uma figura que foi o ponto alto, né? Então, assim, é um caso dos sonhos. E aí, Anderson, depois disso, tomaram isso como prova de fidelidade pessoal de Zanin, de fidelidade política, um projeto, quando na verdade o cara foi assinou um contrato, cumpriu o contrato e foi muito bem remunerado por isso. Ninguém explica como transformaram isso, gente. Não, isso é critério, isso é prova de projeto político, de compromisso ético, de compromisso... Não, foi um contrato de trabalho. Né? O contrato de trabalho, ele foi muito bem pago por isso, acabou o contrato de trabalho, segue a vida. E aí o pessoal falando assim, Zanin é conservador, mas todo mundo sabia que Zanin era conservador, não sabia, porque assim, a mídia progressista mentiu para vocês, viu? O Mauro Lopes, jornalista da revista Fórum, ele foi um dos poucos que teve coragem de dizer assim, eu podia falar do Zanin, mas eu fiquei com medo de falar, porque muita raiva, muita violência, muito discurso de ódio sobre defendendo ele, quem criticava era destroçado, e eu me recolhi, sabe? No Brasil 247, em vários lugares, saiu escrevendo textos com teses mirabolantes, maníacas e tal, que Sérgio Moro é finalmente derrotado, aí criou sua narrativa meio de Marvel, né? Não, porque Zanin é uma antípoda de Moro, então Moro é o vilão, Zanin é um herói e tal, e ninguém sabia o que o cara pensava sobre direitos trabalhistas, sobre terras indígenas, sobre questão racial, sobre violência policial, sobre Petrobras, sobre Eletrobras, sobre terceirização, sobre direitos dos povos amazônicos, nada. Mas eu lembro que eu escrevi sobre isso, na época, eu conversando com um amigo meu, que inclusive já deu até entrevista por Faixa Livre, depois eu posso até dar o bizu, mas ele falou assim, eu não vou falar em público, mas eu conheço o Zanin e tal, e o Zanin é conservador, todo mundo sabe disso, todo mundo ali em São Paulo, no Largo São Francisco, não sei o quê, todo mundo sabe que ele é conservador. E aí, ele, inclusive, tinha participações
em alguns poucos seminários, alguns poucos debates, nos poucos espaços que ele ia, ele era notoriamente reconhecido como uma figura conservadora. Só que Lula, Anderson, Lula se acostumou a fazer o que quer e não ser cobrado por ninguém. Que a verdade é essa. A mídia burguesa ataca Lula, isso é diferente. A mídia burguesa ataca Lula de maneira permanente por causa do BRICS, por causa de uma fala de Lula contra Campos Neto e não sei o que, por aí vai. Mas Lula não é cobrado. Uhum. Então Lula pode pegar um conservador medíocre, obscuro, que enriqueceu defendendo empresa privada, e aí tem problema ele enriquecer defendendo empresa privada? Não, nada contra. É o trabalho dele. O problema é quando isso se mistura com a política, né? E é que enriqueceu defendendo empresa privada e que agora vai ter 27 anos no STF para tocar o terror. Anderson, 27 anos. Quando o Zanin sair do STF, já que para ele não morreu, não teve uma revolução. Quando o Zanin sair do STF, eu vou ter 60 anos. Então, assim, é inacreditável. E, de novo, isso já vai ser esquecido, porque já, numa votação periférica irrelevante, o Zanin dá algum voto que não seja reacionário, aí vai começar, em vários artigos desses blogs, sites, petistas, essa mídia progressista, vai começar um delírio que é a mudança de Zanin. Zanin mudou, Zanin não é mais o mesmo, Zanin caiu na realidade e o método de escolha, a forma que legitimou esse absurdo, não vai ser debatido na sua essência, né? E um detalhe, Jones, parece que o Cristiano Zanin aí vai ter um teste importante, digamos assim, essa semana, porque nós vamos ter a retomada, ao que tudo indica, do julgamento do marco temporal lá dos povos indígenas, um tema que é fundamental para esse governo, ao mesmo tempo em que o Senado também discute essa questão, enfim, após a Câmara ter fixado o marco temporal no último mês de maio. Jones, um voto do Zanin aí favorável ao estabelecimento do marco temporal pode ou deveria provocar uma debandada desses setores da esquerda que ainda acreditam que esse poderia ser um governo de transição democrática efetiva, de respeito aos direitos dos povos originários, de embate com a bancada ruralista. Só para ilustrar aqui para os nossos espectadores, essa semana que passou, o Zanin rejeitou uma ação protocolada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, que relata violência sofrida por indígenas das etnias Guarani e Kaiowá pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, né, Jones? Sim. Não, veja, eu acho que tem que ficar claro primeiro o que significa o marco temporal, né? O marco temporal deve ser o maior ataque aos povos indígenas desde o fim da ditadura empresarial militar. Uhum. Aí, veja, isso não é um exagero, é isso. O marco temporal ele vai criar vai remodelar a institucionalidade brasileira e vai basicamente permitir que 36... Toda vez eu esqueço se é 36 mil ou 36 milhões de hectares. Eu acho que é 36 mil hectares. Porque 36 mil hectares de terras indígenas em litígio, né? Os povos indígenas solicitando a demarcação e tal, e o processo andando. E aí, com o marco temporal, automaticamente já era. Perdeu o direito de demarcar, porque com o marco temporal você tem como por assim dizer, o início do processo de contagem e tal, a constituinte, né? Isso. Então, veja, isso é uma tragédia. Uma tragédia de proporções gigantescas, inclusive não só uma tragédia do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da imagem do Brasil, mas um grau de crueldade, né? Porque, assim, eu não sei se você lembra disso, Anderson, imagino que sim, mas no começo dos anos 90 se fazia um debate sobre a possibilidade de fim dos povos indígenas no Brasil, porque a proporção de indígenas tinha caído muito, né? Uhum. Eu recentemente li um livro do Darcy Ribeiro, escrito entre 89 e 92, Darcy Ribeiro está falando assim, o Brasil, segundo dados do IBGE, só tem 150 mil indígenas. Uhum. Chegou-se um período que o Brasil, a população indígena caía de maneira permanente, e aí uma série de intelectuais, de figuras da cultura, inclusive fizeram denúncias no âmbito internacional, tentando fazer pressão e tal. Na verdade, que preciso mudar a política indigenista no Brasil, porque a mortalidade dos indígenas está muito alta e a gente pode deixar de ter povos indígenas.
E aí isso começou a ser revertido, né? Com todos os problemas, todos os poréns, todos os percalços, a população indígena voltou a crescer de maneira significativa. Não vou lembrar agora de cabeça no último censo do IBGE, mas teve um crescimento bem expressivo, acho que foram 700, 800 mil, alguma coisa assim. Então, assim, finalmente, né, a gente conseguiu uma recuperação da demografia dos povos indígenas, e aí esse marco temporal visa, inclusive, reverter isso, né? Visa um ataque de morte aos povos indígenas, porque, veja, gente, o que era um dos elementos, não só, um dos elementos que caracteriza uma comunidade indígena é sua relação específica com o seu território. Né? A partir do momento que você retira o território, você está tentando matar a comunidade, né? O Rodrigo aqui no chat esclareceu que o marco temporal procura causar desmate de 23 milhões e 55 milhões de hectares, aponta estudos. Então é 23 milhões mesmo. É isso. Não, o marco temporal é um desastre. Não dá para classificá-lo de outra forma. Jones, eu estou com o meu tempo aqui chegando no limite, mas eu preciso ainda te questionar a respeito de uma última questão. O rebaixamento, Jones, que a gente tem, um rebaixamento cada vez mais intenso aí da crítica à esquerda, você acha que isso pode se tornar algo irreversível em um país onde a extrema-direita apenas ela mobiliza? Continuar nessa cessão de espaços ao ultraconservadorismo, ao neoliberalismo, nos permite um horizonte de mudanças significativas na sociedade, Jones? Jantos, eu acho que isso já é irreversível na geração passada, viu? Sabe? Eu acho que muita gente nos últimos tempos, sem querer mudar de assunto, mas muita gente nos últimos tempos perguntou sobre a crise do PCB, que era a crise geracional e tal. Elemento geracional não é elemento só biológico, né, gente? Elemento geracional é um elemento fundamentalmente histórico-cultural, né? Eu acho que uma parte dos nossos atuais líderes, dirigentes, sindicalistas, deputados, ele está tão enterrado na mentalidade do tipo de política que foi construída nos últimos 25 anos, que não consegue pensar diferente, né? Que não consegue imaginar a forma de fazer política diferente, que não consegue nem sequer conceber algo básico. Não sei o que acontece, por exemplo, na Argentina, que a gente é do governo, mas a gente é crítico ao governo. A gente é do governo, mas a gente pressiona o governo à esquerda. Não, a gente é do governo, mas a gente bate nos aliados de direita do governo, que é para eles, inclusive, não terem mais condições de galgar mais espaço dentro do próprio governo, sabe? Isso é o básico, assim. Isso é o fundamento da política, né? A ideia de que, por exemplo, tem um aliado, tem um partido de direita no governo. E aí você não pode criticar essa figura porque ele é aliado. Mas justamente a ideia de uma certa tensão, um certo desgaste permanente é fundamental para aquele aliado reacionário ou de direita não crescer dentro do governo. É o básico dos negócios para quem defende a tal da frente ampla. De tal sorte que eu acho que fica claro em vários e vários exemplos como essa política, que é a política do medo, né? É a política do não critique, não pode criticar, senão o fascismo volta, Lula sabe o que faz, espere, vamos lá, e tal. Essa política, ela só provoca derrotas. O Zanin, agora, isso aconteceu, mas antes do Zanin, as pessoas esqueceram que, por exemplo, o Flávio Dino queria colocar o coronel Restinga, um dos responsáveis pelo massacre do Carandiru, para comandar o sistema carcerário brasileiro, né, para comandar o DEPEN. As pessoas já esqueceram disso. As pessoas já esqueceram que o Fernando Haddad, na hora de formular o novo teto de gastos, só encontrou com banqueiros como o Felipe Sato e o Campos Neto, e não conversou com nenhum movimento social, não conversou com nenhum sindicato, não conversou com nada, sabe? E botou a votação do projeto em regime de urgência, né? As pessoas já esqueceram que o Rui Costa, quando foi na Bahia, no lançamento do PPA participativo, o Rui Costa queria proibir a participação do MST, proibiu a participação do MST. Então tem uma série de absurdos que vão passando e a gente vai esquecendo
na ideia de esperar. Não, uma hora vai, uma hora vai. É quando chegar na boca da eleição, o Lula vai prometer uma série de mudanças. Vai prometer uma série de mudanças, vai fazer que vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal e tal. Na eleição, o que se entende como campo progressista vai levar um pau desgraçado. Vai apanhar de norte a sul do Brasil. Pode anotar. E isso vai fazer com que a gente não entenda que isso é fruto de uma política muito rebaixada de geração de emprego, de renda, de uma política de manutenção da austeridade que acabou mexendo pouco na dinâmica econômica da vida das pessoas. E só que a galera vai ler isso como a direita é muito forte. A direita é muito forte, meu Deus do céu, então realmente não pode criticar, não pode fazer nada, deixa com Lula, que Lula sabe o que faz. E vai o ciclo eterno, até ele ser quebrado, né? Até ele ser quebrado. Então, de maneira geral, acho que a gente precisa, desde já, não só disputar a consciência do povo brasileiro, que a maioria não é organizado, não é organizada, mas deixar muito cimentado numa nova geração que está surgindo, que está assumindo tarefas de direção, que está virando parlamentar, líder sindical, líder do movimento estudantil e por aí vai, que essa cultura política forjada nos anos 90, ela é uma desgraça, viu? Ela é muito ruim e precisa ser superada o quanto antes. É isso, é muito prejudicial para o nosso país. Jones, é sempre uma alegria contar com a tua participação aqui no Faixa Livre. Quero agradecer demais a tua presença aqui, abrindo a edição desta segunda-feira, iniciando a semana aqui no nosso programa. Muito obrigado. Te desejando já uma ótima semana de trabalho e deixando um abraço forte para ti, Jones. Valeu, Anderson. Um abraço para você, um abraço para todo mundo do Faixa Livre. Até a próxima. Valeu, Jones. Até a próxima.